Muitos gestores querem falar de futuro, mas esquecem uma etapa fundamental: entender o que aconteceu até aqui. Olha, sem olhar para trás, a estratégia tropeça. Nesse vídeo eu vou mostrar para você por que a análise do passado recente é fundamental para o planejamento estratégico ágil, para você não repetir erros e se concentrar nos acertos. Era uma vez um gestor, um executivo de uma empresa de médio porte, e compartilhou comigo 3 dores. E ele dizia o seguinte: Kleber, sempre que eu faço o planejamento estratégico, eu tenho uma sensação de que eu estou começando do zero. E a gente acaba repetindo erros do passado. E ele concluía dizendo assim: parece que a gente não tem uma coisa chamada aprendizado organizacional. E eu respondi para ele de cara com a seguinte frase: quem não aprende com o passado paga a conta de novo. Então, como diz o ditado, errar é humano, persistir no erro é estratégico, se você quiser que dê errado. Assim, eu compartilho com você um pouco do conteúdo do capítulo 8, Análise do Passado Recente, do livro Planejamento Estratégico Ágil. É a nossa temporada atual, né? Trabalhar no livro Planejamento Estratégico Ágil. E eu começo resgatando com você um fato muito frequente, tá? Eu passo muito por isso. O passado é alicerce para o futuro. O passado fundamenta aquilo que você faz e que você vai continuar fazendo. Então, não é planejar, analisar o passado recente. Olha só, olha o nome, olha o título do capítulo. Análise do passado recente. Não é você planejar baseado no passado recente, mas é você olhar para trás, verificar o que deu certo, o que não deu certo, e aproveitar para prospectar isso para frente. Estratégia não nasce do achismo, ela nasce do pensamento estruturado. E o pensamento estruturado você pode pautar, basear naquilo que foi o seu passado recente. E para fazer a análise do passado recente, nada melhor do que utilizar uma ferramenta consagrada mundialmente, que talvez 90% dos planejamentos estratégicos façam uso da matriz SWOT, que congrega pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Pode chamar de outro nome, fortalezas, fragilidades, mas o conceito é o mesmo. O importante é você entender o conceito, né? E aí, veja só, falando de pensamento estratégico, sempre que eu faço trabalho de planejamento estratégico com as organizações, eu peço para o grupo de executivos relacionarem os 3 principais problemas que eles enxergam na empresa. 3. 1, 2, 3. Nem 2, nem 4. É frequente eu encontrar o seguinte tipo de situação. Uma pessoa fala em liquidez, capital de giro e custos elevados. Uma outra fala de política comercial, a capacidade de atingir novos mercados e a publicidade dos produtos e serviços da empresa. Uma outra fala de clima organizacional, qualificação das pessoas e gestão por competências. Veja, nesses 3 exemplos, eu estou contando aqui exemplos hipotéticos, mas assim, é frequente. Em 100% das vezes que eu faço essa pergunta, acontece situação como essa. Então veja, a pessoa que falou de aspectos financeiros, ele trabalha em que setor? É óbvio, ele trabalha na área financeira da empresa. O outro que falou de política comercial, publicidade, novos mercados, é da área comercial. Às vezes é do marketing, né? O outro que falou de pessoas, clima organizacional, competência, é da área de gestão de pessoas, é da área de gestão de recursos humanos. O que eu estou querendo mostrar para você? Não é errado, não é incompetência, não é uma limitação, mas é o foco de atenção que a pessoa tem. Ora, se eu sou gestor de recursos humanos, eu vou tender a, ainda que inconscientemente, qualificar os problemas de pessoas num grau maior e como se aquilo fosse os principais problemas da empresa. Da mesma maneira que o financeiro
da mesma maneira que o comercial, da mesma maneira que a logística vai pensar em transporte, distribuição e materiais, da mesma forma que quem é da operação vai pensar na produção de produtos ou na prestação de serviços. Isso é uma coisa absolutamente usual. Só que o risco que se corre em fazer a identificação, o diagnóstico estratégico, olhar para esse passado recente, simplesmente que cada um pense naquilo que lhe vem à mente, é que a gente pode ter um viés. Um viés, repito, não intencional, de forma alguma. Mas se eu trabalho o tempo inteiro pensando em aspectos, em assuntos comerciais, é natural que eu vá valorizar mais isso do que a qualidade do produto ou do que até os custos e a produtividade, que é um assunto lá da operação. Então, para isso, quando a gente diz assim, olha o passado recente, para isso o livro traz uma coisa muito interessante, ele traz uma espécie de checklist. Então ele diz assim, olha, o livro mostra, né? O livro mostra assim, pense em assunto A, B, C, D, para que você possa fazer essa identificação do que lhe trouxe até aqui. E o que lhe trouxe até aqui pode ser um fator positivo ou pode ser um fator negativo. Pode ser um fator interno ou pode ser um fator externo. Vamos pensar em fator interno apenas, que são os fatores, os pontos fortes e os pontos fracos. O que você deve olhar para trás? Está aqui, ó, figura 10, página 86. Você vai pensar, você deve pensar, tá? Você pode pensar em operação, que é a produção ou prestação de serviço. Como é que está a qualidade, a produtividade, a produção, as nossas entregas? Você pode pensar em relações, relacionamentos internos, relacionamento entre as pessoas, relacionamento entre os gestores, relacionamento com fornecedores, né, também. Aí você pode pensar em marketing, que tem a ver com o produto, a marca, tem a ver com políticas de preço, tem a ver com a questão de distribuição também, como é que está a nossa comunicação com o mercado, como é que nós estamos em relação, né, à nossa concorrência e em relação ao mercado, aos clientes. Você pode pensar também em cultura organizacional, como é que está o nosso clima, a cultura, não clima somente de trabalho, né? Você pode pensar em aspectos administrativos, financeiros, você pode pensar em pessoas, você pode pensar em processos, você pode pensar em infraestrutura. Então, qual é a grande contribuição que esse livro e que o planejamento estratégico ágil traz para você fazer um planejamento estratégico melhor? Você vai pensar de maneira estruturada. Quando você pensa dessa forma, olha quando a pergunta, a provocação que eu fiz no início. Quando eu peço 3 problemas, a pessoa vai tender a pensar em problemas que são da área, do dia a dia, do conhecimento, da competência dela. E a ideia de usar esse roteiro aqui é de dizer assim, escuta, são 11. São 11 fatores. Pensa nesses 11 fatores. E a partir de cada um deles, você vai fazer a qualificação. E a partir disso, você vai então relacionar os 3. A chance de você, seguindo dessa forma estruturada, encontrar os 3, que de fato são os principais da empresa, da organização, é muito maior do que você se pensar de cara nos 3 que lhe vem à mente. E vou dizer mais. Quando eu peço para relacionar os 3, tem gente que faz 1, 2, Kleber, eu não estou conseguindo levantar um terceiro. Se você não consegue levantar os 3 principais problemas, né, da empresa, está complicado, né? Mas tem gente que faz 1, 2 ou 3 e para. Quando você faz isso, você fica pensando assim, será que a pessoa levantou realmente os 3 principais? Então, um segredinho, tá? Uma dicasinha boa é: levante 6 ou levante 9 e depois hierarquize quais são de fato os 3 principais. Então você pode pegar, por exemplo, esse roteiro que tem 11 fatores e dizer assim: eu vou levantar um para cada um problema para cada um desses fatores aqui. Aí depois você diz, bom, desses 11 que tem, quais são realmente aqueles mais importantes? Então essa é a parte de análise do ambiente interno. E a análise do ambiente externo?
a gente vai falar de oportunidades e ameaças. Então, do mesmo jeito, você pode pensar o que vem à mente. Então, alguém vai pensar em concorrência, alguém vai falar em governo, alguém vai falar em Deus não quer que a gente faça esse trabalho, né, dessa maneira, foi Deus que quis assim. Né? Gente, você é o gestor. Né? A sua religiosidade não deve impactar o seu negócio. Então, você precisa pensar também de maneira estruturada. E para isso, de novo, o livrinho tem, o livro, né? Livrinho eu estou diminuindo, né? Esse livro é maravilhoso. Tem 11 não, são, deixa eu contar aqui agora, porque aqui são mais, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 11, coincidentemente são 11 também. E aí como é que a gente faz isso? A gente usa as 5 forças do Michael Porter, que clientes, concorrentes, fornecedores, produtos substitutos, né? Aquilo que você vai fazer diferente, né? Daquilo que você já faz hoje, e novos concorrentes. E, além disso, você vai pensar em, deixa eu olhar minha colinha aqui, tendências políticas, tendências sociais, tendências econômicas, tendências tecnológicas, legais e culturais. Tendências legais e tendências culturais. Então, veja, isso tudo para analisar o passado recente. Tá bom? Então, veja só, você pode fazer análise do passado recente da maneira que você já vem fazendo, de qualquer forma, use matriz SWOT ou não use matriz SWOT, ou você pode fazer de uma maneira estruturada como essa que a gente está propondo aqui e que você pode acessar no livro Planejamento Estratégico Ágil. Quais são os ganhos de você fazer análise do passado recente de maneira estruturada? Você evita erros do passado, você valoriza os acertos que precisam ser ampliados, que precisam ser aumentados, você vai tomar decisões mais conscientes e consistentes, você reduz o improviso estratégico e você aumenta a maturidade organizacional. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Para você que achou que esse vídeo, o conteúdo desse vídeo, lhe lembrou alguém, pode ser útil para uma pessoa, compartilhe o vídeo com essa pessoa, é de graça. É só compartilhar o link. Para você que quer conhecer um pouco mais do livro Planejamento Estratégico Ágil, eu recomendo, você pode comprar o livro na Amazon. É só digitar lá amazon.com.br, Planejamento Estratégico Ágil, ou digita Kleber Nóbrega. Você vai ter o livro em 2 versões, tanto na versão impressa, essa que eu estou aqui, como na versão Kindle, o que for de sua preferência. E para você que quiser aplicar o Planejamento Estratégico Ágil na sua empresa, nós temos uma forma de fazer isso, através de uma consultoria, que em 3 reuniões com seu time de executivos, você vai fazer o planejamento do futuro dos negócios.